Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então mais uma vez aos nossos vídeos de administração de capital. Então pessoal, a gente vai dar sequência nos vídeos que a gente já tem falado sobre gestão de recebíveis. Hoje, para dar mais um enfoque sobre políticas de crédito. Pessoal, então se vocês não viram ainda os vídeos de política de crédito, vou aconselhar então vocês a voltarem nos vídeos anteriores para vocês recuperarem o conteúdo que a gente já tem falado sobre isso, porque hoje a gente vai dar sequência nesses conteúdos e seria muito importante se vocês já tivessem esse conteúdo em mente. Pessoal, hoje a gente vai falar alguns critérios a mais sobre avaliação de política de crédito. Então, para isso, hoje a gente vai começar com os componentes da política de crédito. Então, são três principais componentes para a gente fazer uma boa avaliação sobre a política de crédito de uma empresa. Então, no que a gente já tem visto, a gente está acompanhando a ideia, então, que as empresas, elas optam, então, por criar políticas de crédito, normalmente com a finalidade de começar a ter um aumento ou um acréscimo nas suas vendas, tendo em vista, então, que você vai fazer aquele casamento entre demanda e oferta. Então você está chegando em uma ideia onde pessoas querem comprar o teu produto e você então está acessando esse novo mercado com uma política de crédito para esses consumidores. Então nesse caso, a gente tem que começar a analisar os componentes de uma boa política de crédito para as empresas, primeiro, por condições de vendas. Então você tem que ter criar ou estabelecer essas condições da forma que a empresa, então, ela vai conseguir vender os seus bens e serviços, onde o cliente ele vai se sentir satisfeito para comprar os teus produtos. Então, dessa maneira, criar boas condições de vendas facilitaria, então, os seus clientes acessarem os teus produtos ou serviços. Dessa maneira, então, você partiria para uma próxima etapa, onde você começaria a criar critérios de análise de crédito. Essa análise de crédito, então, você identificaria fatores, como a gente já viu nos outros vídeos, com base nas informações sobre os teus clientes, sobre se eles conseguirão pagar ou não a proposta de crédito que tua empresa está querendo criar. Então, nesse caso, ele vai ser um processo que normalmente ele vai ser composto por uma série de ferramentas, métodos de controle que normalmente vai fornecer uma estrutura mais viável para você começar a fazer vendas a crédito. Por fim, então, a empresa ela formalizaria o que a gente vai chamar daqui para frente, então, de uma política de crédito. Essa política de crédito ela também tem que ter uma forma de cobrança, porque afinal de contas, então, você vai ter que ter uma estrutura para, caso haja, como a gente vai ver daqui para frente, um cenário de inadimplência, você consiga evitar ao máximo que as pessoas não cumpram com as suas obrigações. Então, essa política de cobrança seria a última etapa dentro da política de crédito, onde você, após, então, a concessão do crédito, a empresa ela conseguiria ter uma estrutura operacional para fazer esse processamento dessas cobranças. De uma forma mais gráfica, a gente consegue analisar então que o fluxo de caixa de uma concessão de crédito, ela vai começar desde o momento onde a pessoa faz um pedido de compra, então a pessoa então ela demonstra o interesse na compra de produtos. A partir disso, então, é de interesse da empresa fazer a análise se aquela pessoa ela vai conseguir ou não fazer a compra ou adquirir aquele produto ou serviço que a tua empresa está oferecendo, para então depois você começar a parte operacional de venda propriamente dita, com a emissão da nota fiscal, o próprio faturamento desse produto ou desse serviço, para a emissão dessa duplicata que seria justamente esse produto da concessão de crédito. Depois disso, então você vai registrar de uma forma eletrônica, que é a forma mais comum atualmente, que a pessoa, então essa pessoa desse CPF ou desse CNPJ, ela está com uma dívida com a tua empresa. Então esse registro ele fica contabilizado e a partir disso ele já entra em todos os teus bancos de dados com essa informação de crédito.
Depois disso, vai começar então uma etapa de cobrança. Você vai começar a observar se existe o pagamento dessas duplicatas, observando quais foram os débitos, se eles conferem então com o valor de cobrança que já foi emitido para esse produto ou para esse serviço. Para depois então você receber esse dinheiro no caixa. Então a gente está falando sobre 3 processos muito distintos. Primeiro, quando a gente fala sobre do momento desde o pedido da compra até o momento da emissão da duplicata, a gente está falando então do processo da venda propriamente dito. Esse processo, então, ele vai analisar ou vai processar esse pedido, vai fazer a análise do crédito, fazer o faturamento e emitir uma remessa, então, sobre esse serviço prestado, esse produto vendido. Depois disso, quando a gente faz a análise sobre esse processo em si, vai cair então num processo de gestão da carteira de contas a receber. Então, você é como se direcionaria esse processo para uma outra área da tua empresa, uma parte financeira, responsável por essa gestão da carteira de contas a receber. A próxima etapa, então, seria justamente receber esse dinheiro propriamente dito. Esse recebimento, então, ele vai ter o impacto no caixa da empresa e vai ser, então, de responsabilidade da gestão de custos financeiro e de cobrança. Nesse caso, incluindo, inclusive, a parte de cobrança das pessoas inadimplentes. Isso tudo, pessoal, a gente está falando, então, da parte de contas a receber. Se analisa dentro do balanço de uma empresa, quando a gente fala de contas a receber, todas essas etapas elas estão sendo incluídas na parte da concessão de crédito e ele, dentro do nosso balanço, ele vai estar sendo configurado como contas a receber. Como a gente mencionou, pessoal, a primeira etapa, então, seria o que a gente vai chamar de condições de vendas. Dentro dessa parte de condições de vendas, a gente pode destacar 3 aspectos principais. O primeiro deles, então, seria o que a gente vai chamar de prazo de concessão de crédito. Como a gente já tem visto em alguns exercícios, inclusive da nossa disciplina e em algumas outras disciplinas, quando a gente fala sobre os impactos na contabilidade, um deles é justamente o prazo de concessão de crédito, o que a gente vai chamar, então, o que a gente já tem visto do nosso prazo médio de recebimento de vendas. Nesse caso, esse prazo de concessão, ele vai ter um impacto nas nossas contas ou na nossa saúde financeira, como a gente já tem visto na nossa disciplina, porque esse prazo de concessão ele vai ser justamente a duração da concessão de crédito desde o momento da venda até o recebimento desse dinheiro em caixa, ou então até a pessoa honrar com o teu pagamento. Então esse prazo ele vai estar justamente associado aos departamentos ou aos setores de produção e consumo, porque dessa maneira você está analisando empresas que têm ou que possuem produtos ou bens duráveis ou semiduráveis, eles normalmente então vão ter um período mais longo até o recebimento desse dinheiro. Então, por exemplo, se a gente vai falando da venda de um maquinário ou então de um veículo, por exemplo, esses bens eles costumam ter uma duração bem mais estendida ou bem mais alargada do que a venda, por exemplo, de bens perecíveis. Então, nesse caso, a venda desses produtos eles vão ter prazos diferentes e a empresa normalmente vai ter que associar essas características para a concessão desses prazos de crédito. Como a gente tem falado, então, as condições de vendas, eles vão ter um impacto financeiro diretamente vinculado com o que a gente tem mencionado sobre prazo médio de recebimento de vendas. Então, se a gente sabe o prazo médio que a empresa possui, lembra quando a gente mencionou sobre uma empresa que tem essas condições muito bem estruturadas? Se a gente multiplica esse resultado com as vendas diárias da empresa, nós saberemos, então, quais serão os valores de contas a receber que a empresa vai ter de uma forma bem detalhada. Quais são os aspectos, então, que influenciam esse prazo de crédito das empresas? Primeiro, então a gente vai levar em consideração a perecibilidade, como a gente já mencionou. Então, bens duráveis, eles são pouco perecíveis, comparado então com os bens que eles são mais perecíveis.
esses itens perecíveis, então, eles vão ter um giro bem mais rápido do que comparado com esses outros bens que possuem a perecibilidade um pouco mais alargada. O segundo ponto seria a demanda do consumidor. Então a gente tem que levar em consideração que alguns produtos, onde eles já são mais bem estabelecidos no mercado, eles já têm um giro bem mais rápido, porque o mercado tem aceitação para esse produto, então as pessoas vão consumi-lo bem mais rápido do que outros bens onde a gente não tem características muito bem estabelecidas frente ao seu consumidor. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é justamente a sazonalidade. Produtos sazonais, eles vão ter um fluxo de venda um pouco mais dilatado do que esses bens onde tem a saída de produto de uma forma mais constante no mercado. Tudo isso também tem que se levar em consideração quando você vai criar esse prazo ou a influência desses prazos para a política de crédito da empresa. O terceiro ponto, então, seria o que a gente vai chamar de custo, lucratividade e padronização. Isso porque essas mercadorias que são relativamente mais baratas, elas tendem a ter prazos de créditos mais curtos, o que, de forma direta, a gente vai relacionar então com esses produtos que já são mais padronizados. Então, se você vai comprar produtos artesanais, eles não possuem uma padronização. Eles não são, então, padronizados. Então, a pessoa que está confeccionando, por exemplo, uma obra de arte, ele vai ter uma demora um pouco mais na sua confecção. Inclusive, ele vai repassar esse prazo um pouco mais estendido para o preço do produto e até para a pessoa que estiver fazendo a aquisição desse produto. Esse valor já vai ser repassado, ele vai sentir esse impacto no seu caixa e, consequentemente, a lucratividade desse produto para a pessoa que fez a confecção vai ser bem sentida. Então, nesse caso, você vai levar para o teu negócio uma condição de venda um pouco mais elastecida. A pessoa ela vai precisar consumir esse produto de uma forma mais estendida. Então, isso também é levado em consideração, já que uma empresa onde produz esses produtos bem padronizados, ele consegue adaptar justamente essa ideia de oferta e demanda para as suas condições de vendas sem nenhum problema. Então, isso fica muito mais fácil oferecer condições melhores para essas empresas e nesses casos específicos. Dando sequência, então, pessoal, a gente tem que lembrar então mais alguns aspectos dessa parte de condições de vendas, inclusive no ponto onde a gente vai mencionar a questão de risco de crédito. Como a gente já tem mencionado, quando existem então produtos de crédito, então quando a gente está falando, por exemplo, o banco vai fazer um produto, que no caso dele vai ser um serviço de empréstimo para esses clientes, a empresa então ela está oferecendo ao cliente a possibilidade de consumir um produto, então que seria o dinheiro fornecido, sem necessariamente fazer o repasse desse dinheiro no mesmo momento. Então, nesse caso, bancos, eles têm que levar em consideração que, de acordo com o perfil dos clientes que estão consumindo aquele produto, ele tem que levar em consideração a possibilidade de incorrer na inadimplência. Essa inadimplência, ela precisa considerar então todos os fatores e inclusive transpor isso no prazo de pagamento sobre aqueles serviços. Então, nesse caso, você vai levar em consideração todas as características daquele produto e repassar para o prazo. Inclusive, imagine o seguinte, a pessoa então ela vai adquirir a possibilidade de antecipar alguns recebíveis que a empresa possui. Nesse caso, então, a antecipação de recebíveis, o que você acha que o banco vai oferecer de taxa de juros, levando em consideração o risco de inadimplência ou o risco daquela operação? O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários, então, o que você acha que seria a resposta sobre essa proposta e daí vamos criando um pouco mais de conteúdo sobre gestão de recebíveis. Os próximos itens, então, seriam desde tamanho da conta, concorrência, análise dessa concorrência e tipo de cliente. Por exemplo, então, não vamos entrar em detalhes em todos eles, mas, por exemplo, concorrência seria um aspecto que você também teria que levar em consideração.
nas condições de vendas, porque, por exemplo, em ambientes onde eles são altamente competitivos, a gente está falando então de uma alta concorrência, o prazo de crédito ele pode ser então justamente um aspecto estratégico para atrair mais clientes. Então, levar em consideração prazos muito bem ajustados para o seu negócio, ele traz uma condição que ele seria imperativo para o sucesso do teu negócio em aspectos estratégicos. Isso então traria aquela segurança para o cliente justamente aceitar o teu negócio em detrimento dos demais concorrentes. Ou, inclusive, levar em consideração que o tipo de cliente que você tem que levar em consideração, como a gente mencionou, uma política de crédito dos bancos, levar em consideração o tipo de cliente também vai trazer prazos diferentes para as tuas vendas. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala sobre, então, uma política de crédito. Próximo passo, então, dentro desse aspecto de condições de vendas, também seriam os descontos. Quando a gente menciona descontos na nossa disciplina de matemática financeira, a gente leva em consideração então que o desconto é a pessoa chegar ao banco, pedir então a antecipação de um título e essa antecipação ela vai incorrer em um desconto oferecido pelo banco. Então o banco vai oferecer um produto que no caso para eles vai ser o produto de antecipação, e essa antecipação ela vai, as empresas que tomarem essa operação, elas então vão sofrer desconto sobre esses títulos que vão ser recebíveis para essa empresa. Nesse caso a gente classifica desconto tanto financeiro quanto comercial. O desconto financeiro é quando, então, acontece uma concessão de desconto ao cliente de uma forma simplesmente a estimular o pagamento antecipado sobre esse título. Então, uma empresa vai vender um carro, se você antecipasse o pagamento sobre a compra desse carro, então a empresa ela concederia um desconto financeiro para receber esse dinheiro de uma forma mais rápida. E o outro ponto, então, seria o desconto comercial. Esse desconto comercial ele vai ser uma concessão antes do faturamento, que normalmente isso vai acontecer caso um cliente, então, ele tenha uma característica um pouco mais importante dentro do teu negócio. Você vai ter, então, o objetivo de desenvolver uma certa fidelidade ou parceria para esse certo cliente. Isso, então, de alguma maneira você tem que levar em consideração na tua política de crédito, porque esse desconto então vai afetar os recebimentos e os impactos financeiros do teu negócio. Próximo ponto então seria tipos do instrumento de crédito. No Brasil, essa prática, existe um instrumento de crédito muito comum que seriam então as notas fiscais. Então, a nota fiscal, ela vai ser um documento que justamente vai ser responsável por destacar todas as características sobre esse serviço ou esse produto vendido, que vai denominar então como sendo o título de crédito. Esse título de crédito, como a gente já tem mencionado, ele pode ser transacionado no mercado. Então, esse título, um banco pode comprar esse título da tua empresa e repassar um dinheiro para realizar a operação sobre esse título. Atualmente, a gente pode falar também, inclusive, de notas fiscais eletrônicas. A empresa ela faz o faturamento, a emissão dessa nota fiscal e a geração dessa duplicata acontece tudo de uma forma integrada e é de conhecimento e a empresa propriamente dita, ela pode conseguir fazer a gestão sobre esse título de uma forma muito mais prática. Daí, então, a gente já parte para uma análise concreta sobre essa política de crédito que as empresas podem fazer. Primeiro, a gente tem que analisar quais são os efeitos sobre a receita, efeitos sobre o custo, custo da dívida, possibilidades de inadimplência e o desconto financeiro, como a gente já mencionou. Primeiro, efeitos sobre a receita, a gente tem que levar em consideração que tudo sobre uma política de crédito, ele tem impactos diretos no caixa dessa empresa. Então, se você for aumentar o teu faturamento, vale a pena você realizar essa política de crédito. Caso contrário, se o impacto vai ser negativo no teu fluxo de caixa, não vale a pena continuar com essa política de crédito. Então, os efeitos do impacto que isso vai ter nas tuas receitas é extremamente importante.
Alguns efeitos de custo a gente também tem que levar em consideração, porque isso tudo não acontece sem a empresa incorporar custos. Então, custos de estrutura, custos de até inadimplência, que é um próximo passo, tudo isso vai estar impactando na forma como a empresa vai operar daqui para frente. Isso também tem que ser levado em consideração na hora de formalizar uma política de crédito. Depois, o custo da dívida é justamente então quando essa empresa ela oferece um crédito, ela normalmente então ela vai gerar uma conta a receber e isso vai ter todo um impacto financeiro, como a gente já tem mencionado inclusive no efeito do custo. Então o custo da dívida é um aspecto também muito importante. O outro que também é bastante significativo é justamente a inadimplência. Por quê? Essa concessão de crédito, ela pode impactar no não pagamento dessa dívida. Então, essa obrigação, ela acaba tendo um impacto significativo nas receitas da empresa. De igual maneira, o desconto financeiro, como a gente já mencionou, também pode trazer um impacto no desempenho do fluxo de caixa para essa concessão de crédito aos seus clientes. Isso tudo, pessoal, vai ser analisado quando a gente então vai falar sobre avaliação do impacto de uma política de crédito. Daqui, pessoal, eu vou pular então para o Excel, porque a gente vai começar a fazer algumas análises com base nesse ponto. Dando sequência então, pessoal, como eu acabei de mencionar, a avaliação de uma política de crédito, ela vai analisar todos esses parâmetros que a gente tem mencionado e o impacto que ele vai ter no fluxo de caixa das empresas. Esse é o principal critério que as empresas elas precisam analisar de forma objetiva, caso elas pensem em analisar hoje, em um momento onde ela não possui uma política de crédito, para os próximos momentos onde ela vai operacionalizar essa política de crédito. Então, hoje, se você tivesse que decidir se você abre ou não uma nova política de crédito, a empresa ela vai ter que analisar qual que é o impacto no fluxo de caixa no momento atual. Do que a gente já tem visto aqui, pessoal, inclusive no meu canal, quando a gente fala sobre finanças corporativas, com uma análise de valor presente líquido, inclusive vocês também devem ter visto isso na matéria de matemática financeira, o valor presente líquido, então ele incorpora todos os aspectos futuros no momento atual. Então, o momento futuro seria quando a empresa ela aplica essa política de crédito, então ela vai ter um novo faturamento e esse faturamento futuro a gente tem que analisar hoje, levando em consideração uma taxa de desconto, seja ela qualquer tipo de taxa de desconto, que a gente vai chamar daqui para frente como custo de capital. Esse custo de capital, então, seria justamente um retorno que você tem de expectativa sobre essa política de crédito, você vai descontar esse novo fluxo para um momento atual. Então, digamos que eu tenho uma expectativa de ganho de 15%, de 20% de ganho sobre um capital ou sobre um investimento que eu vou fazer para ter uma estrutura de crédito no meu negócio, e esse desconto, então, ele precisa valer a pena trazendo a valor presente. Isso, pessoal, a gente vai analisar daqui para frente com base em algumas fórmulas. Então, vai ter um resultado muito objetivo, onde se o teu VPL, se o teu valor presente atual, ele for positivo, vale a pena manter a política de crédito. Se ele for negativo, eu refuto a possibilidade de aplicar essa nova política de crédito. Ok, pessoal? Então, primeiro, o que a gente tem que levar em consideração são alguns parâmetros básicos. A gente vai levar em consideração que P, quando a gente mencionar P, vai ser o preço por unidade vendida, V vai ser o custo variável por unidade, Q vai ser a quantidade atual vendida por mês, Q' vai ser uma quantidade mensal que se espera vender com uma nova política de crédito, e essa letra K, então, ela vai ser justamente esse custo, que seria então um retorno mensal exigido, ou esse custo de capital, que a empresa ela vai estipular. Pessoal, a gente tem um vídeo só sobre custo de capital. Eu vou deixar o link aqui se vocês quiserem dar uma olhada. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, porque a gente já mencionou isso em um outro vídeo. Mas se tiverem curiosidade, entrem no vídeo que eu estou deixando aqui no link, para vocês verem um pouco mais sobre essas características de retorno mensal ou custo de capital.
Então, para isso, se eu quero analisar a política de crédito sendo vantajosa ou não, o primeiro passo seria com base nessa fórmula de VPL. A fórmula de VPL acontece da seguinte maneira. Então, eu estou analisando o preço do produto unitário menos o custo variável. E essa primeira parte, então, de preço menos o custo variável, a gente pode, inclusive, chamar de margem de contribuição. Eu estou analisando, descontado do preço de venda do meu produto, eu desconto tudo que for variável a esse produto. Inclusive, na disciplina de custos, eu menciono bastante sobre isso. Se vocês também tiverem curiosidade, verifiquem aqui no canal que a gente tem falado sobre margem de contribuição ou custeio variável e avaliem essas características. Então, aqui eu estou analisando a contribuição que o meu preço tem ao descontar tudo que for variável a ele, multiplicado então pela diferença dessa nova política. A diferença é, eu quero aumentar as minhas vendas com relação à minha venda anterior. Então, nesse caso, eu tenho interesse em, ao implantar uma política de crédito, trazer aumento às minhas vendas. Caso contrário, eu permaneço do mesmo jeito. Então, nesse caso, a política de crédito ela tem que incentivar um QLinha maior do que o Q atual. Ao descontar por um custo de capital, então eu estou avaliando se vale a pena fazer essa troca com base na minha margem de contribuição entre o meu preço e os meus custos variáveis. O impacto do meu fluxo de caixa sendo positivo com relação à minha política atual, se isso aqui for maior do que zero, vale a pena. Caso contrário, não. Então, quando eu desconto pela atual receita, pelo atual faturamento que eu tenho, quando eu multiplico preço unitário vezes a quantidade, quando eu subtraio também todos os meus custos ao implementar essa nova política de crédito, quando eu faço todos esses descontos sobre o meu novo fluxo de caixa, eu analiso se o meu VPL ele vai ser positivo ou não. Então observem o primeiro exemplo aqui, pessoal. O primeiro exemplo vai dizer, uma padaria onde atualmente ela vende tudo à vista e ela quiser implementar um prazo de crédito de 30 dias, ela pretende aumentar as suas vendas em 10% de uma forma mensal. Digamos então que ela vende os seus produtos a R$ 5,00, então custa R$ 2,50. Ela vende atualmente 100 unidades, ela quer passar para um aumento de 110 unidades e ela tem um custo de capital de 2% ao mês. Nesse caso, então, colocando na fórmula de VPL, observem o passo a passo. Então, atualmente, o custo que ela tem, o ganho que ela tem por unidade é de R$ 2,5 por unidade. Então, eu posso dizer que ela tem de margem de contribuição sobre todos os teus custos de R$ 2,5. O ganho que ela vai ter, então, vai ser de 10%, então de 10 unidades, comparado, então, a margem por cada produto pelo ganho que ela vai ter, então, um total de R$ 25,00, descontado a um custo de capital de 2%, então vai para 1.250. Quando eu desconto todos, então, o faturamento antigo, que seria, então, de R$ 500,00 totais, também subtraio todos os custos que ela vai incorrer nessa mudança. Quando eu subtraio tudo isso, então, o impacto no meu fluxo de caixa pelo custo dessa mudança, eu vou ter então um retorno positivo de R$ 725. Então, o VPL sendo positivo, indica que a empresa ela pode sim fazer essa troca, levando em consideração essas características. Então, um aumento de 10% e um custo de capital de 2% ao mês. Ok, pessoal? Além disso, algumas empresas elas podem se perguntar qual que é a quantidade de produto que ela precisa vender para essa nova política ser vantajosa. Então, dessa maneira, o impacto no VPL também vai ser uma característica que as empresas elas precisam analisar.
Então, dessa maneira, se eu estou querendo analisar qual que é a quantidade que eu preciso vender, eu estou querendo saber qual que vai ser o meu novo Q' nessa fórmula de VPL. Então, o Q' ela está nessa parte da fórmula. Então, o impacto que eu estou querendo saber é qual que é a quantidade que eu preciso vender para o meu VPL ser igual a 0. Qual que é a quantidade mínima, então? Porque se eu começar a vender mais do que essa quantidade mínima, eu vou ter, então, um VPL maior do que 0. Então, sabendo essa quantidade, para mim vale a pena vender no mínimo essa quantidade para o negócio começar a ter um lucro sobre essa operação. Então, ao isolar o Q' da minha fórmula, eu passo tudo que estiver multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, ou seja, o P menos V passa para o outro lado subtraindo, passa para o outro lado dividindo, o Q' também passa dividindo, e nessa outra parte do custo de mudança, os meus custos unitários também passam para o outro lado dividindo. A única coisa que sobra, então, na parte de cima seria, então, o faturamento atual. Então, nesse caso, eu tenho que descontar o faturamento atual de todas as minhas margens de contribuições descontadas a um custo de capital, menos o meu custo variável. No exemplo abaixo aqui, pessoal, a gente já consegue ter uma noção sobre como é que isso funciona. Observem o seguinte. Então, o mesmo exemplo anterior, deixa eu só fazer um reparo aqui no exercício para deixar na mesma configuração. Isso. Então, no exemplo anterior, a gente tem essa configuração e a gente quer saber, então, qual que é a quantidade que a empresa ela precisa vender para alcançar um resultado positivo. Então, observem o seguinte, a empresa está vendendo 100 unidades, ela vai passar para 110. Na verdade, não, isso aqui a gente está querendo saber qual que é a quantidade, então ignorem esse ponto. Isso aqui vai ser a resposta que a gente achar no final. Então, aqui a gente está querendo saber, jogando na fórmula, qual que vai ser o novo Q' para alcançar esse resultado que a empresa tem interesse em saber. Jogando na fórmula, o faturamento, então, vai ser de 500 atualmente, dividido, então, pelo custo variável, então, pela minha margem de contribuição, descontado a um custo de capital, vai ficar, então, de 125 na parte de baixo, 125 menos esses 2,50, que seria o meu custo unitário, eu vou ter na parte de baixo de 122,50. Quando eu divido, então, o faturamento de 500 por 122,50, eu acho, então, 4,08. O que isso significa? Significa que, no mínimo, eu tenho que ter, da diferença da minha nova quantidade pela quantidade atual, eu preciso ter um aumento de 4,08, ou então 4,08% de aumento nas quantidades vendidas, já que eu estava vendendo 100 unidades, 4,08 representa justamente aproximadamente 4% de aumento. Então, se eu conseguir aumentar em 4%, nessas condições, vale a pena a empresa, então, fazer essa nova política de crédito. Daqui para frente, então, pessoal, o próximo passo seria a gente analisar, então, um ponto de equilíbrio com base nessa margem de contribuição. O que a gente tem que levar em consideração é que algumas empresas elas produzem vários produtos, ela possui uma gama de produtos e ela quer analisar qual que é o impacto com base em uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição seria o que a gente vai chamar daqui para frente como um percentual entre os meus custos variáveis totais frente ao faturamento que a minha empresa possui. Então, nesse caso, observe o exemplo aqui embaixo. A empresa, então, ela tem uma venda um faturamento de 162 milhões e ela possui custos variáveis na ordem de 97,2 milhões. Se eu comparo 97,2 dividido por 162 milhões, ela então representa um percentual de custo de 60%. Então, na fórmula de novo faturamento, ou o F' que a gente tem interesse em saber, já que a gente está falando sobre ponto de equilíbrio, a gente vai sempre utilizar o nosso custo variável em porcentagem, porque a gente sabe o custo variável total. Então, digamos que a empresa ela teve um mix de produtos e esses custos variáveis totalizaram 97,2%, percentualmente, então, corresponde a 60%.
Na fórmula, então, pessoal, se eu estou querendo saber qual que é a minha nova quantidade de faturamento que a empresa precisa ter para essa política valer a pena ou não, ela tem que jogar nessa fórmula e, ao atribuir todas as características, inclusive sendo aqui 1 menos o percentual de 60%, ao substituir nessa fórmula o percentual aqui, então 1 menos 0,6, eu vou achar o 40%, substituindo todos os outros valores. Perceba então que a empresa ela vai ter que sair de um faturamento de 162 milhões para 170,35 reais. Ao fazer esse novo faturamento, essa política vale a pena. Caso contrário, não vale a pena. Ou seja, a empresa ela precisa aumentar o seu faturamento em cerca de 5,15%, caso contrário, não vale a pena fazer essa nova política de crédito. Ok, pessoal? Dessa maneira, então, a gente tem alguns critérios objetivos para avaliar se a política de crédito ela vale a pena ou não. Por enquanto, pessoal, a aula de hoje ela fica por aqui. A gente ainda tem mais algumas características que a gente tem que analisar, mas por enquanto vale a pena a gente parar por aqui para vocês assimilarem todos esses conteúdos já aplicados. Agradeço a participação de todos vocês, pessoal. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!